Desenhos para fabricação de estruturas metálicas. Você conhece e sabe o objetivo de cada um deles? Então fica comigo até o final desse vídeo. Vamos lá para o meu escritório? Roda a vinheta! E aí, turma, bom demais? Aqui é o Thiago J. Vamos continuar então com essa série de 3 vídeos dos principais tipos de desenhos de estruturas metálicas, tá? Se você não assistiu o vídeo anterior, que eu falei sobre o tipo de desenho projeto básico, ou também chamado de diagrama de engenharia, eu vou deixar esse vídeo aqui em cima no card e também ele vai aparecer como sugestão para vocês lá no final do vídeo. Agora, esse vídeo eu vou estar mostrando para vocês, vamos lá para minha tela, o tipo de desenho que é o desenho de conjunto, tá? Então, aqui na tela do meu computador, continuando com aquele projeto de um galpão industrial realmente incrível, né? Que projeto incrível, que inclusive, qual eu falei no outro vídeo, é um projeto no qual eu ministro curso. Sim, você vai aprender a modelar todo esse projeto, não só a modelar, mas também a utilizar todas as ferramentas de desenhos, né? Assim você vai conseguir criar todos esses tipos de desenhos que eu vou estar mostrando para vocês nessa série incrível, certo? Então eu vou deixar o link desse curso na descrição desse vídeo, então acesse aqui esse link que realmente é um conteúdo incrível. E o software que é o Tecla Structures, mais incrível ainda, tá? Então, continuando aqui, vamos falar sobre o desenho de conjunto, né? O que seria um conjunto aqui na nossa estrutura metálica? Tá? Vamos pegar aqui um exemplo, vamos lá para a parte do mezanino, essa parte interna aqui do nosso galpão. Vamos entrar aqui nessa coluna e vamos pegar essa coluna aqui de exemplo, né? Nós temos aqui o nosso perfil principal e nós temos outros elementos que são as peças secundárias, ou seja, eu tenho meu perfil principal e eu também tenho os meus elementos secundários. E juntando o elemento principal com as secundárias, formam-se então um conjunto, tá? Vou selecionar esse conjunto aqui para mostrar melhor para vocês, né? Tem o perfil principal, aqui eu tenho a chapa de base e aqui em cima eu tenho alguns enrijecedores. E do lado de cá, além do enrijecedor, eu tenho também um single plate. Todos esses elementos formam-se um conjunto que tem que ser feito lá na fábrica. Ou seja, eu tenho que montar uma peça com a outra através de solda. Pode ser que seja utilizado um parafuso em fábrica para tornar um conjunto. Ou seja, ele vai montar uma peça com a outra através de parafuso na fábrica, tornando-se um conjunto, e esse conjunto ele é transportado com todos esses elementos montados aqui lá para o campo, onde que vai ser feita a montagem desses conjuntos, né? Ou seja, todas essas peças aqui, ela tem uma marcação, ela tem uma identificação, ou seja, essa aqui pode ser a peça número 1, essa aqui é a número 2, número 3 para esse enrijecedor. E caso os outros enrijecedores sejam idênticos a esse daqui, eles também vão ser identificados com a mesma posição. Ou seja, se essa aqui é a posição número 3, os demais enrijecedores também serão. Tem esse single plate aqui, por exemplo, também, que ele vai ter a próxima numeração, que é a número 4. Então, cada peça tem a sua identificação. Então, esse é um conjunto. E qual que é a finalidade do desenho de conjunto? O objetivo é estar colocando todas as informações necessárias para o montador posicionar todas essas peças aqui em relação a uma peça com a outra, tá? Posicionar uma peça com a outra e qual vai ser o meio de conexão, ou seja, qual vai ser a solda utilizada para conectar uma peça com a outra. Então, exemplo, aqui na chapa de base, eu tenho que informar para o montador as seguintes informações. Essa minha chapa de base, eu sei que ela está sendo montada na parte de baixo do meu perfil. Ela só vai encostar aqui na parte de baixo, beleza. Então, nesse sentido da altura, ela já está posicionada, já está travada. Agora, nós temos mais 2 sentidos a posicionar. Nesse sentido aqui da largura do perfil e nesse outro sentido aqui na altura do perfil. Ou seja, eu vou pegar esses furos aqui como referência da chapa de base para posicionar ela em relação ao meu perfil principal. Eu vou falar, olha, esses furos estão afastados aqui do meu perfil nesse sentido aqui a tal distância. E do lado de cá também a mesma coisa. Eu vou falar que esse furo está a uma distância X desse perfil principal meu aqui, certo? Então, nesse sentido aqui dessa chapa, ela já está posicionada, agora só falta no outro sentido. Eu tenho que informar agora para o montador a seguinte forma: o posicionamento
dessa chapa em relação ao meu perfil, nesse sentido aqui, que é o último sentido que falta. Eu vou pegar os furos também como referência, sempre que houver furos, nós pegamos os furos, que é através do furo que é feita a montagem lá no campo, então é uma ótima referência para locações de peças, tá? Então eu vou informar que essa minha chapa, ela está centralizada aqui no eixo desse meu perfil, ou seja, desse ponto aqui no meio do meu perfil, o furo vai estar a uma distância X. Em relação novamente ao eixo do meu perfil, esse furo está a X também de distância, né? Ou seja, poderia estar aqui a 50 milímetros do eixo e aqui também a 50 milímetros do eixo, informando que essa chapa está centralizada em relação ao perfil. Conseguiram entender? Se não conseguiu entender direito, eu vou mostrar para vocês esse desenho de conjunto aqui já finalizado, tá? Então eu vou abrir esse desenho aqui rapidamente, certo? E aqui nós temos as nossas projeções. Nós temos aqui a nossa vista frontal, onde que eu vejo a alma do perfil e as duas mesas aqui. E nós temos os outros dois rebatimentos, que é a minha vista lateral esquerda, que é essa mesa aqui sendo representada do lado de cá, vista lateral esquerda, e eu tenho essa mesa aqui do meu perfil sendo representada do lado de cá como vista lateral direita, tá? Então, nós temos aqui a nossa vista principal, que é a vista frontal, no qual eu tenho aqui a minha chapa de base, que é a posição C7. O C é apenas um prefixo para identificação de peça, mas o número dela mesmo é o 7, tá? Eu tenho aqui a posição número 31, que é a posição do meu perfil principal. Eu tenho aqui os enrijecedores, que é a posição número 16, a L, que é ambos os lados, ou seja, do lado de cá e do lado oposto do meu perfil. E aqui em cima, da mesma forma, eu também tenho a número 16, ou seja, os 4 enrijecedores têm a mesma posição. E aqui no meio eu tenho a posição 23, que é aquele meu single plate. Inclusive, quando eu tenho essa vista lateral aqui, ele vai me informar direitinho ali a geometria desse meu single plate, tá? Então vamos lá para o conceito realmente ali do desenho de conjunto. O que que eu tenho que mostrar aqui? O posicionamento de cada peça. Eu tenho esse enrijecedor aqui em cima e esse daqui. Ele vai ser montado no meu perfil principal, mas a qual altura que ele vai ser montado? Eu tenho que informar, ou seja, do início do meu perfil, eu vou ter uma distância de 2.182 milímetros, que vai ser a parte inferior desse enrijecedor aqui, posição número 16. E continuando com a dimensão, ou seja, desse ponto do enrijecedor até o próximo ponto, que ele coincide o topo de coluna com o topo aqui do enrijecedor, ele vai estar a 352 milímetros, né? Ou seja, o posicionamento dos enrijecedores já estão aqui travados, já estão posicionados. Agora vamos lá para a nossa chapa de base, onde que eu tenho aqui uma vista, né, um corte AA. Então eu vou estar vendo a minha chapa de base olhando por cima dela. Então, um corte AA. O que que eu tenho de informação aqui? Eu tenho o meu perfil, né, vou até mudar a cor dele aqui rapidamente, vou colocar ele aqui verde, certo? Eu tenho aqui meu perfil e eu tenho aqui minha chapa de base, que é essa amarela aqui. Então, eu estou posicionando a minha chapa de base em relação ao perfil. Eu estou pegando de referência os furos. Podemos observar aqui nesse sentido vertical, a chapa de base está posicionada a 75 milímetros para cada lado em relação aos furos, com relação ao eixo do meu perfil, certo? E no outro sentido, aqui nessa parte horizontal, eu tenho aqui a altura do meu perfil e eu tenho aqui 70 milímetros para cada lado, que é a distância que vai ficar o furo até a face do meu perfil. Legal, eu posicionei uma peça com a outra e agora qual que é o meio de conexão que eu vou ter de uma peça com a outra? Que vai ser através de solda, que são essas simbologias aqui, e cada simbologia representa um tipo de solda. Essa simbologia aqui, ela é um tipo de filete comum. Não tem uma altura de um filete aqui, tá? A altura que vai ser a solda, porque isso aqui é apenas um projeto didático. Apesar de ser um projeto real, eu tirei aqui as dimensões da solda porque é apenas para fins educativos, tá? Então, teria aqui uma dimensão, um número que seria a altura da solda, tá legal? Então, basicamente, o conceito é esse, tá? Nós temos que posicionar uma peça com a outra. Podemos observar aqui, por exemplo, no corte B, onde que fala sobre o meu enrijecedor.
eu vou estar olhando de cima, no corte B. Quando eu olho aqui no corte B, eu vejo aquela posição 16 do lado de cá e também a 16 do lado de cá. Eu vou mudar a cor delas aqui também para ficar destacando aqui de diferente das outras, tá? Então eu tenho essa peça e essa peça aqui, que é o mesmo número de posição, certo? E aqui, por ela ser uma peça retangular, eu não tenho muito o que informar, ela não tem nenhum furo para mostrar o posicionamento. A própria vista já me informa o lado de montagem dela. Eu sei que eu tenho que encaixar ela dentro do meu perfil, né? E eu tenho um raio de alívio aqui, então eu sei que é para o lado de dentro do meu perfil essa chapa, né? Essa é a ideologia de um desenho de conjunto. Agora, uma coisa tão importante quanto é ter todas as informações da minha peça principal, né? Eu tenho o meu perfil, então eu tenho que ter todas as informações de fabricação dela aqui nesse meu desenho. Então, se eu pego aqui o meu perfil principal, eu tenho que colocar todas as informações de fabricação, certo? E eu vejo que na mesa lateral direita e na mesa esquerda tem alguns furos aqui sendo representadas, né? Então, quando eu vou para as projeções, é representado aqui o posicionamento de onde que vão ter que ficar esses furos, né? Aqui me fala que em relação ao eixo do meu perfil, eu vou ter que fazer esses 6 furos aqui a 50 milímetros para cada lado em relação ao eixo do meu perfil. E na altura do meu perfil, em relação ao lado do início dele, né, o meu primeiro furo vai estar a 2.152 milímetros e depois eu vou ter uma distância de furo a furo até chegar lá na borda final ali do meu perfil, né? Então eu tenho aqui furo de 21,52, depois a 70 milímetros, depois a 272 e depois a 40 de borda aqui, certo? Eu informo aqui qual o diâmetro que vai ter que ser feito aqui nesse furo. Então eu preciso colocar todas as informações na minha peça principal para fabricação. Se eu tivesse um recorte, um chanfro aqui na minha peça, eu teria que informar as dimensões de X e Y desse chanfro que aconteceu na minha peça, tá? Então, todas as informações de fabricação tem que conter aqui nesse projeto. Então, todos os desenhos de conjuntos têm que conter todas as informações necessárias para que o montador consiga posicionar todas as peças e também que tenha todos os meios de conexões, né? Ou seja, todas as soldas ou parafusos de fábrica, se houver. Além disso, você deve estar se perguntando agora, cadê as informações para fabricar as peças secundárias? Eu percebi que aqui na minha chapa de base, eu não tenho a dimensão total dessa chapa, a largura total, a qual distância do furo a borda que tem aqui, né? Não tem isso no meu desenho de conjunto, tá? Isso aqui, as peças secundárias, é um desenho de croquis que tem que ser feito, tá? Que é um outro tipo de desenho que eu tenho que falar para vocês. Eu vou até aproveitar e já vou mostrar aqui para vocês. O desenho de croquis nada mais, nada menos do que é colocar todas as informações de fabricação das peças secundárias, né? Ou seja, eu tenho que pegar esses enriquecedores, o meu single plate e minha chapa de base e criar os desenhos de croquis. Os desenhos de croquis, muitas das vezes, eles ficam aqui dentro mesmo do desenho de conjunto e muitas das outras vezes também é feito um formato, um desenho para cada posição, tá? Existem esses dois meios que eu vou estar mostrando aqui agora para você. Nós temos aqui a montagem de uma peça com a outra e nós temos aqui essas 3 posições que compõem o nosso conjunto, que é a posição 7, 16 e 23. Aqui, nessas 3 posições, cada uma delas tem que ter todas as informações para poder fazer a fabricação delas, né? Se eu pego aqui, por exemplo, a posição 16, eu sei que ela é uma chapa de 178 por 98 e eu tenho um raio aqui. Se eu não informar qual que vai ser o raio para fazer esse corte lá na fábrica, o montador não vai saber qual raio colocar, então você tem que colocar as informações. Vejamos aqui, por exemplo, na posição 23, eu tenho a largura total, eu tenho aqui a altura total, eu tenho aqui as distâncias entre furos nesse sentido horizontal e também eu tenho a distância do furo em relação à borda no sentido vertical, que é de 143. Eu tenho, aqui é como se fosse uma chapa, certo? E depois da chapa foi feito alguns recortes. Por exemplo, eu tenho esse recorte que foi feito aqui. E o recorte ele foi feito de 28 por 80. Esse foi o recorte. E para não ter que ficar aqui como quina, para não gerar tensões e acontecer rupturas aqui nesse ponto,
é colocado um raio para distribuir essa carga e não concentrar em um único ponto para não acontecer trincas e rachaduras. Então aqui eu tenho todas as informações necessárias para poder fabricar minha peça, inclusive o diâmetro do furo. Tá legal? Fora isso, o desenho de conjunto ele é composto pelo formato, obviamente, onde que nós temos o carimbo. Observação, eu tenho aqui as minhas redes sociais, tá? No YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, certo? Um conteúdo tão relevante, eu acho que eu mereço aí a sua inscrição, aquela curtida e o compartilhamento aí para os seus amigos projetistas, desenhistas e engenheiros, legal? E o meu Instagram, tá? Você pode me acompanhar lá também. Eu posto lá diversos projetos, diversos momentos que eu vivencio aí no meu dia a dia. E aqui continuando o carimbo, né? Normalmente fica aqui a data de quando foi feito o desenho, a data de quando foi verificado e quando foi aprovado o desenho e de quem que fez cada um desses processos, tá? E quando acontece alguma revisão, por exemplo, esse meu desenho está na revisão 0, eu acabei de fazer o desenho e não teve nenhuma alteração ainda, então ele permanece na revisão 0 e eu tenho esse campo aqui para revisão, que é para revisão, né? Eu só vou preencher aqui com data quando houver alguma revisão, tá legal? Aqui normalmente é onde que fica a logo da empresa e além disso nós temos aqui a nossa lista de material, ou seja, eu não falei com vocês que cada peça ela não tem uma marcação, não tem uma identificação? Eu tenho a minha lista de material que vai me informar diversas coisas. Vamos pegar aqui a nossa chapa de base, que é a posição C7. Quando eu venho aqui na minha lista de material, posição C7, eu tenho apenas uma posição dela, que a descrição do perfil é uma chapa de 16 milímetros de espessura e de 230 por 423. O material é um A36 e o peso dela é de 12,2. Então, eu tenho a descrição de todas as minhas posições e o peso total aqui. Legal? Além disso, tem as notas básicas, né? Tudo referente ao meu desenho, né? Eu estou falando que todas as dimensões informadas aqui, todas elas são em milímetros, exceto anotado, né? Ou seja, se eu não colocar nenhuma unidade aqui do lado direito, significa que essa dimensão está em milímetros. Todas as soldas que eu estou pedindo para colocar aqui, todas elas vai ser conforme a norma AWS, com o eletrodo E70XX, exceto anotado. Os parafusos, caso tenha parafuso aqui no meu desenho, os parafusos vão ser no tipo de A325 natural, exceto indicado, e todos os recortes de canto vivo e raio terão essas dimensões, ou seja, canto reto 15 por 15 e raio 20, vamos vir aqui no meu desenho, meu raio aqui é 20, então necessariamente eu não precisaria de estar colocando aqui essas dimensões. Se eu olhar aqui na minha nota, eu sei que se eu não indicar o raio significa que é raio de 20 milímetros lá. E se for um recorte de canto, ele vai ser 15 por 15. Eu não preciso colocar as dimensões aqui do recorte. Aqui é tudo através de raio, então não vai ter aquela quina viva aqui, certo? Então esse aqui é o desenho de conjunto. Lembrando que os croquis eles podem ficar aqui dentro do próprio formato ou então num formato separado. Eu vou estar mostrando para vocês já eles num formato separado. Legal? E agora um outro tipo de desenho que é da mesma ideologia é o tipo de desenho multi-drawings ou multidesenho também, como é falado, certo? Ele nada mais, nada menos do que é a mesma ideologia de um desenho de conjunto, porém eu posso colocar mais de um conjunto dentro do mesmo formato. Ou seja, nós temos aqui o nosso desenho de conjunto, que essa coluna aqui, no caso ela é a coluna C101, e quando eu transformo para desenho multi, ela vai ser desenho C101A, que é a minha coluna A, e eu vou ter o próximo conjunto, que é o C101B. Ou seja, eu vou ter dois conjuntos, duas colunas ou mais dentro de um formato só. E a única diferença é essa, vão ter mais de um conjunto dentro de um formato e aqui na lista de material vai ser separado também, igual está aqui. No caso seria C101A, teria as descrições para esse conjunto e aqui em cima teria logo depois o C101B e também com as suas respectivas posições e com o somatório total do peso, somando todos os conjuntos que tiverem dentro desse formato. Então, só para finalizar aqui o vídeo com vocês rapidamente, eu vou abrir aqui um desenho de croquis.
rapidinho aqui. Vamos pegar nossa chapa de base. Esse aqui é um tipo de desenho de croquis, é um formato separado, tá? Então, qual que é a vantagem de fazer um formato separado? Suponha, tá? Eu tenho aqui as minhas colunas. Eu tenho aqui várias colunas com esse perfil na cor verde. E a chapa de base delas, todas são iguais, né? Ou seja, suponha que a posição número 10. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 chapas de base número 10. Se essas 14 colunas forem uma diferente da outra em questão do conjunto, eu vou ter que detalhar essa posição número 10 14 vezes, porque cada coluna vai ter um desenho de conjunto e cada conjunto, se eu for colocar o desenho de croquis lá dentro do formato, eu vou ter que detalhar ela em todos os desenhos de coluna que eu for fazer. E a vantagem de criar um desenho de croquis individual em um formato separado, que eu vou precisar detalhar essa posição 10 apenas uma vez. Beleza, turma? Então, deixa o seu like aqui nesse vídeo. Eu vou deixar aqui como sugestão esse vídeo para você estar assistindo, que é referente ao tipo de desenho de projeto básico. Eu espero que vocês tenham realmente gostado desse conteúdo e não perca o próximo vídeo. Inscreve no canal e clique no sininho para receber a notificação desse próximo vídeo. Então, abraço e fica até a próxima. Até mais, tchau, tchau.